Hoje eu quero falar para você sobre verdades. Sim, sobre verdade, que deve ser uma constante na nossa vida. Eu quero começar a nossa mensagem de hoje te contando uma história. Certo rei, certa vez, decidiu que iria se casar. Então, ele mandou chamar as mais belas mulheres do reino, as mais belas moças do seu reino, e a cada uma ele deu uma semente. E pediu para que elas voltassem em determinado tempo à sua presença. Passou-se o tempo e elas voltaram. No vaso daquelas mulheres haviam flores magníficas, orquídeas, girassóis e tantas outras flores belíssimas. E ele foi apreciando a cada uma, dizendo: linda flor, linda flor, linda flor. Até que ele chegou na última das suas pretendentes. E ele observou que no vaso dessa moça não tinha nenhuma flor. O vaso estava totalmente seco. Então, ele perguntou para ela: jovem, o que aconteceu? Ela falou: Senhor, eu plantei a semente que o Senhor me deu. Eu reguei, eu adubei, mas não nasceu nenhuma flor. Então, o rei vira-se para ela naquele instante e diz: você será a futura rainha desse reino. Todos ficaram abismados. Mas como? No vaso dela não tinha nada. Nos das outras, flores belíssimas. Então, o rei teceu a sua explicação, dizendo assim: meus queridos, a cada uma eu dei uma semente que não era produtiva, que era estéril, uma semente que eu sabia que não iria gerar nada. E ela foi a única que trouxe diante de mim a verdade. Pois é, meu querido, minha querida, você que está me vendo, me ouvindo nessa manhã, o que é a verdade? A verdade é aquilo que existe, que é real, que é correto, o contrário da mentira. A Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus que foi revelada para nós em Jesus Cristo. E nós, então, podemos conhecer a verdade. A verdade é algo absoluto. É a realidade. E essa realidade não muda. Nem depende da opinião das pessoas. A verdade, ela, quando dita, quase ninguém acredita que ela é verdade. A verdade, ela é muito grande. Ela engloba toda a realidade. É melhor dizer a verdade. Assim como essa personagem da nossa história de hoje, que chegou diante do rei com o seu vaso vazio, apenas com terra, ela preferiu falar a verdade do que apresentar diante do rei algo que não era fruto daquilo que ela havia plantado. A Bíblia diz que a verdade existe e pode ser conhecida, viu? Não está fora do nosso alcance.
Devemos procurar a verdade, porque a verdade nos liberta. É o que fala para nós a palavra lá em João, no capítulo 8, 32. Se essa jovem da nossa história tivesse mentido ao rei, ela não teria sido escolhida como a rainha do reino. Mas ela preferiu a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade liberta. Na Bíblia, a verdade é o contrário da injustiça. A injustiça vem da mentira e do engano, mas a verdade traz justiça. O diabo luta contra a verdade, porque prefere a mentira e quer o quê? Nos destruir. Leia depois João no capítulo 8, versículo 44. Ele sabe que a verdade tem poder para nos salvar, para nos libertar. E de acordo com a Bíblia, a verdade está em Deus. Ele sabe todas as coisas e criou tudo que existe. Deus não mente. Tudo que ele diz é verdadeiro. Salmos 119, 160. Sabe, nós podemos encontrar a verdade através da palavra de Deus. Seja uma pessoa transparente. Por mais que a verdade doa, fale a verdade, porque esta abre portas para nós. Deus revelou a verdade ao mundo através da pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus veio como homem, ele nos mostrou a verdade de uma forma que podemos compreender. Jesus é a expressão exata de Deus na terra e falou apenas o quê? Falou apenas a verdade. João capítulo 1, versículo 17 ao 18. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como podemos conhecer a verdade? Podemos conhecer a verdade através de Jesus, porque Jesus é a verdade e revela Deus para nós. Quem aceita a verdade que Jesus morreu por seus pecados e decide viver para Ele, fica liberto do poder do pecado. Leia depois Efésios, capítulo 1, versículos 13 ao 14. Cada um de nós devemos procurar conhecer cada vez mais a verdade de Deus. E para ajudarmos, nós temos alguns instrumentos. Nós temos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus que Ele inspirou certos homens a escrever. Nela podemos encontrar a verdade e descobrir como aplicá-la em nossa vida para o bem. Nós temos o Espírito Santo. Cada pessoa que é salva tem o Espírito Santo morando dentro de si. Ele nos ajuda a entender a Bíblia e a viver na verdade. Sabe, meu querido, minha querida, você que está me vendo, me ouvindo nesta manhã, por mais que doa, por mais que possa te trazer aborrecimentos, fale sempre a verdade, porque a verdade abre portas, a verdade edifica, a verdade nos faz transpor barreiras intransponíveis com a ajuda de Deus. Qual personagem você é hoje dessa história que eu contei para você? Você é aquela moça que recebeu a semente, plantou, mas vendo que ela não frutificava, não crescia, tentou enganar o rei usando uma outra semente, uma outra flor, uma outra
camuflagem para enganar o seu rei? Ou você é aquela que chegou diante do rei com o vaso vazio e contou-lhe a verdade, que havia regado, que havia adubado, que havia cuidado, mas a semente não frutificara? Hein? Falar a verdade é o princípio de uma vida com Deus. E que nessa manhã você possa entender o que o Senhor está falando contigo no dia de hoje. Quantas pessoas vivem de aparência, vivem da maldade, vivem falando mal, vivem da mentira, jogando tudo para debaixo do tapete, mas uma hora a vassoura do Senhor vem e varre tudo para fora e a verdade vem à tona. Daí você é humilhado, você é desacreditado, você é exposto. Então fale a verdade, custe o que custar, independentemente da reação da outra pessoa, da consequência que vai ter. A verdade é vida e a verdade é Jesus. E se você entende o trabalhar do Senhor nessa manhã, vamos orar? Diga assim: Senhor, me ensina, Pai, a abrir os meus lábios apenas para falar a verdade, a sua verdade, Senhor, aquela que edifica as vidas, aquela que constrói pontes, Pai. Não, Senhor, não quero viver na mentira só para agradar ou amaciar o meu ou o ego de alguém. Me ensina a viver na verdade, que é Jesus Cristo, porque Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. E se você pode nesse instante, erga comigo as suas mãos aos céus, ou então eleve agora o teu pensamento até o trono do Senhor, para junto comigo você dizer nesse instante: muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por me fazer conhecer a verdade que liberta.